Se você quer realmente ter resultados dentro da sua aula, dentro do seu consultório, dentro da sua vida, então pratique aquilo que você estuda. Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Mariângela Pós, estou aqui com vocês para mais um vídeo que vai despertar em você toda a sua ação, a sua prática, os seus estudos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe no final do vídeo, comente também. E conforme for, nesse percurso do nosso vídeo, eu vou deixar alguns cards para vocês também de assuntos que têm relação com esse nosso vídeo atual, certo? Bora lá para o vídeo. Olha só, o título é Pratique aquilo que você estuda, aquilo que você escuta e aquilo que você vê. Muitas vezes, nós estamos cada vez mais buscando, estudando, nos envolvendo, querendo mais, e muitas vezes a gente chega até ter uma gula livresca, chega a ter uma gula realmente daquilo que a gente precisa ver, saber mais, usar, saindo da informação, usar o conhecimento e transbordar também nessas relações de como eu vou fazer algo. Isso, tanto na profissão, e eu direciono a profissão de educador, de professor, de psicopedagogo, de orientador educacional e outras profissões, outros meios, todos os meios na verdade, porque a partir do momento que tu começa a praticar aquilo que realmente tu estuda, e ler livro não é estudar, ver vídeos, ver aulas, assistir aula não é estudar. Nós temos um oceano de distanciamento sobre isso. Quando nós assistimos aula, nós pegamos a ideia principal. Pega esse código que é bem importante para você, para nós. Então, quando a gente está assistindo uma aula, assistindo um vídeo, assistindo um curso de pós-graduação, a graduação, as nossas aulas da educação básica, nós pegamos a ideia principal. Então, de uma certa forma, nós assimilamos aquela ideia principal. Mas nós já sabemos sobre aquilo ali? Não. Nós só vamos entender realmente aquele assunto se nós colocarmos aquele assunto de uma maneira prática. Quando nós praticamos aquele assunto, imaginamos aquele assunto, nós começamos a colocar acerto e erro diante das possibilidades. Então, quando nós temos qualquer assunto, quando nós nos envolvemos cada vez mais com cada assunto, livros, nós fazemos anotações. Vocês devem fazer isso que diariamente, muito diariamente. Então, nós começamos a fazer anotações. Eu estou entendendo isso. Mas sempre, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente vai transitando por outras situações. A nossa mente transita, e isso é a reversibilidade do pensamento, para a gente conseguir colocar aquele assunto, aquela teoria, de uma maneira geral, numa prática. Quando nós colocamos isso em prática, ou através de atividades, tarefas, nós conseguimos entender realmente para que serve aquele objetivo geral que nós entendemos daquela aula, daquele vídeo, daquele assunto, para termos resultado. Então, por isso que, com certeza, nós temos que entender que pegar um livro, ler um livro, é só ler um livro. Mas se nós quisermos estudar o livro, então nós vamos colocar aquelas frases, aqueles apontamentos, aqueles dizeres, aquelas informações transbordando sim naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho que aprender e colocando em situações. A mesma coisa com vídeo, a mesma coisa com aula. Então eu estou enxergando aquilo ali, eu pego a ideia principal e depois eu digo, bom, e se eu colocar essa situação acontece aqui, se essa situação acontece com esse paciente, essa situação acontece com esse aluno, como eu vou fazer? E aí tu fica fazendo o quê? Quebra-cabeça. Tu fica estudando, tu fica se questionando o tempo todo. Aí sim, aí nós estamos estudando, aí nós estamos nos envolvendo com a nossa aprendizagem significativa. Nossa, é muito lindo isso. Então, quando nós pegamos essa chave que é importante de não querer atropelar e fortalecer
a raiz rápido. A raiz, ela não vem rápido. A raiz, ela é fortalecida num terreno fértil. Por quê? Porque primeiro nós pegamos o entendimento sobre a ideia principal. Bom, o assunto é, vamos supor, a docência no ensino médio. A docência no ensino médio. Estou dando aula docência no ensino médio. O que seria a docência no ensino médio? Para quem eu dou aula no ensino médio? Como é que eu faço abordagem? Qual o desenvolvimento dos alunos do ensino médio? Ideia geral, tá? Eu, como professora, estou dando aula para pedagogos que vão se formar e que precisam ter essa noção. Depois, o aluno vai pensar assim, bom, e agora? Qual o perfil desses alunos? E aí começa a vir os questionamentos. Então, primeiro, o professor ele dá um quebra-cabeça. Parece assim um grande quebra-cabeça, onde ainda as coisas não se encaixam. E aí depois sim, começa a se encaixar. Então, primeira coisa, eu vejo aquele quebra-cabeça e digo, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conexão? Depois eu pego a ideia geral e aí depois eu vou para a prática. Quando eu vou para a prática, eu consigo colocar, sim, a teoria e a prática. E para isso acontecer, primeira coisa, eu tenho que entender que eu não preciso fazer com que a minha raiz cresça muito rápido, que eu entenda tudo naquele dia e sair totalmente frustrado da aula ou sair totalmente frustrado de uma situação que você está aprendendo, de um vídeo que você está assistindo, de uma aula que você está fazendo, de uma aula presencial, de uma aula EAD. Você tem que entender que a base firme de uma raiz, ela começa aos pouquinhos, depois nós cultivamos, depois vem o tronco forte e depois vão vir os frutos, as folhas, enfim. Então, para isso, nada acontece no estalar de dedos. Nós temos que sim usar nossa inteligência e tentar fazer com que cada vez mais nós vamos utilizar sim desse estudo de envolvimento que vai sair da informação para o conhecimento. Então, nós temos que praticar mais aquilo que nós estudamos. E aí, muitas pessoas podem dizer assim, Maria Ângela, eu estou lendo, eu estou estudando. Leitura, uma leitura que tu faz, tu vai ler tranquilo. A partir do momento que tu começa a escrever, que tu começa a pensar, que tu começa a refletir, aí entra o estudo. Aí entra totalmente o estudo. Agora, se tu está fazendo uma leitura que já tu te dispersa daquela leitura, que tu vai para longe, tu já não está pensando naquela leitura, realmente vocês conseguem perceber que aquilo ali não é um estudo. O estudo é realmente quando nós focamos com qualidade naquele livro. Tu pega um livro, tu vai dizer, eu vou estudar aquele livro. Então, a partir do momento que tu estuda aquele livro, que tu estuda aquela aula, que tu te envolve, você vai conseguir fazer com que os questionamentos venham, a prática venha, os resultados venham ainda mais diante daquilo que você está estudando. Então, comece a praticar o que você estuda, o que você ouve através da sua sabedoria. E não precisa o tempo todo estar correndo, querendo saber mais, se você ainda não praticou aquilo que você estudou semana passada, um mês passado. Então não adianta ficar com essa gula sem ter base, sem ter raiz, certo? Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo e comece a praticar aquilo que você estuda. Você vai ver uma grande diferença e você vai conseguir com certeza ajudar seus alunos e seus pacientes, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Faça sim o compartilhamento desse vídeo que eu creio que vai ajudar muita gente. Certo? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.